Iniciando mais um episódio do podcast da New Byte, hoje especialmente com o pessoal da Achei Gramado, o Herones e o Saviani, que vieram especialmente de Gramado aqui para Porto Alegre, nossos conterrâneos, e conhecemos eles especialmente no evento lá na cidade e foram nossos primeiros clientes do segmento de aluguel por temporada, então sejam muito bem-vindos. Obrigado, para tu ver como é, né? Tem uns anos aí, a gente se conheceu no Gramado Summit e desde então ver como tá a New Byte é incrível, assim. E achei também, né? E muito obrigado pelo convite pra gente, também é um prazer. Te admiro muito o trabalho de vocês e muito legal poder estar aqui, dividir, compartilhar e debater um pouquinho sobre o mercado. Show de bola, pessoal. Fico muito contente. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês de se deslocarem até lá, de lá até aqui. Então, vamos lá. Eu queria contextualizar um pouquinho o pessoal que não conhece a Achei Gramado. Como é que começou tudo isso? Se puderem contar, assim, brevemente, como que foi essa história, que eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Vai lá. Bom, eu e o Herones, a gente se conheceu em Gramado, né? Já tem 9 anos e no decorrer disso a Achei surgiu como uma renda extra. Nós tínhamos outros trabalhos, né? Desenvolvemos outras coisas e a Achei ela surgiu porque a gente queria desenvolver um negócio paralelo para ter uma renda extra de fato, né? E na época a gente até queria limitar o crescimento da empresa. É que assim, como a gente trabalhava, né, e tínhamos outras profissões e chegava relativamente cedo em casa, a gente viu a oportunidade na região de várias formas. Só que a gente trabalhava muito, né? E ainda assim queria uma renda extra, veio essa ideia aí de alugar imóvel por temporada. Na verdade, assim, foi uma conversa que durou uma tarde sobre o que a gente pode fazer que gere uma renda extra pra gente. A gente foi pesquisar, foi entender e falou, poxa, se a gente, né, sublocasse o imóvel, alugasse ele anual e sublocasse de forma de locação por temporada. O Saviani construiu de que, de repente fosse mais fácil a gente cobrar uma comissão e aí veio toda a ideia. Só que aí quando a gente começou a trabalhar com a locação por temporada e os nossos empregos que a gente manteve, né? Aí a gente trabalhou muito, assim. E aí a gente queria limitar, digamos assim, o crescimento da empresa porque a gente estava trabalhando demais, que eu acho que é o que tu estava falando. Exatamente. A gente, por estar um pouco traumatizado de trabalhar muito e ser muito desafiador em empreender, né? Acho que iria crescer até um certo ponto que a gente pudesse dar conta nós mesmos com poucas pessoas envolvidas. Só que é muito estranho, né? Tu ter oportunidades batendo na tua porta, tu simplesmente fechar as portas para as oportunidades. Eu acho que quem tem a veia do empreendedorismo não consegue fazer isso. Tu simplesmente vai aceitando, quando tu te vê, tá ali sobrecarregado de trabalho e aí tu começa a solucionar os problemas da demanda, né? Então, a partir disso que a gente foi desenvolvendo soluções, criando processos, a empresa foi se estruturando. Mas hoje, assim, de forma muito despretensiosa. Bem foi acontecendo. orgânica. Assim, quando a gente viu, tinha uma empresa em paralelo à nossa vida. Assim. Interessante isso. E vocês, por estarem em Gramado, acham que isso influenciou em vocês decidirem trabalhar no aluguel por temporada lá, por questões de turismo, toda a questão do ambiente lá, assim? E isso influenciou vocês? Foi um fator assim, a gente vai poder fazer isso porque aqui vai ser melhor? É um lugar propício para aluguel de temporada? Eu acho que com certeza foi determinante, porque ali a gente respira o turismo, né? Uhum. E, bom, quem mora, né, as pessoas que vão para Gramado para trabalhar e decidem morar ali, enfrenta já uma primeira barreira que é o aluguel anual. Então, tu entende por quê? Tu vê já algumas pessoas trabalhando a locação por temporada, né? Isso há 9 anos atrás, que assim, eu passei por uma situação que eu cheguei e aí eu precisava de um lugar para morar e a pessoa falou, não, eu tenho um lugar para você morar até novembro, porque a partir de novembro eu alugo por temporada, porque tem uma família que fica aqui 2 meses e eu alugo por X, que era um valor assim, ridículo, muito caro. Tá bom? E aí quando, né, a gente estava pensando ali sobre a locação por temporada, a gente falou, gente, é o cenário perfeito, porque se as pessoas decidem deixar de alugar um imóvel anual ou falar, vou te restringir aqui ao aluguel há 2, 3 meses, porque vai alugar depois por 5 vezes a mais, acho que a oportunidade está aqui. Uhum. Então, acho que as pessoas que chegam ali para morar já enfrentam essa dificuldade do aluguel anual, já percebe que existe uma possibilidade legal no turismo justamente por isso, né? Na época eu também era sócio de um hostel, então eu já era um pouco do meio de hospedagem, já tinha utilizado alguns softwares de gestão, de channel manager e etc.
Então já tinha uma experiência no setor, mas não do short stay. Era uma hospedagem com serviço, que nem a hotelaria e tal, né? Um albergue, que era um hostel, né? Então acredito que isso daí também já deu uma base para a gente iniciar a Shea. Só que uma coisa muito interessante que eu acho que até o meio ali da cidade nos traz é poder trabalhar com bons produtos, ter um viés da qualidade, do profissionalismo, e eu acho que isso na Serra Gaúcha como um todo tem muito. Em todos os setores, em todos os ramos de negócio, eu acho que o pessoal se preocupa muito com a qualidade. E eu acho que isso sempre norteou a Shea. Sempre norteou a Shea essa questão da boa captação, criação de processos, a gente acompanhar a qualidade, notas, avaliações, enfim, acho que isso aí tudo sempre norteou a gente desde o princípio, né? Perfeito, e isso linka muito com o que justamente eu queria muito trazer vocês aqui, porque a Shea Gramado foi basicamente um dos primeiros clientes que a gente usou o nosso sistema de repasse, né? A gente desenvolveu pensando ali em vocês, porque vocês já tinham um processo muito maduro e basicamente replicável, utilizando tudo que vocês tinham de ferramentas para não depender de planilhas e outras coisas, então era algo que a gente conseguiria criar uma solução em cima disso. Então, é bem interessante que basicamente vocês foram o primeiro cliente a usar o nosso sistema de repasse e isso abriu os olhos para entender assim que não era muito padrão, vocês tinham um diferencial ali, então foi o nosso cliente assim que trouxe diversos insights de várias coisas, sempre contribuíram muito conosco, então eu parabenizo vocês por isso. E eu acho que tem muito a ver com o que vocês estão fazendo agora, que é o processo de franquias, não é mesmo? Sim. Então... nós sempre, com essa questão de processo é muito curioso, porque nós sempre vamos no limite do software, o que o software tem a nos entregar, né? E principalmente os Channel Manager, que são softwares muito completos, assim, e que eles abrangem vários pontos do nosso processo de trabalho, a gente precisava explorar ao máximo aquilo ali. Só que para isso tu precisa moldar o teu operacional para que ele entre em certos padrões. E a gente sempre tentou manter a nossa operação dentro dos padrões possíveis que possam ser mapeados, serem replicados. Eu acho que isso daí também, desde o surgimento da empresa, existia essa preocupação, foi determinante para a gente conseguir também, junto com vocês, poder implementar ferramentas, dar a nossa humilde opinião, né? Porque não quer dizer que o que a gente faça é a maneira certa de fazer. Eu acho que tem muitas empresas no mercado que vão desenvolvendo soluções, vão desenvolvendo meios de solucionar o mesmo problema, né? Mas eu acredito que a forma que a gente fez até aqui tem funcionado. A gente aprendeu muito ao longo do caminho, sempre vai sendo aperfeiçoado, né? Não, imagina assim, né? Quando nós conhecemos vocês, a gente já estava enfrentando o desafio que poxa, é um mercado novo, que é a locação por temporada. Novo no sentido de, é uma modalidade nova de hospedagem. Quando a gente pega o Airbnb, o tempo que ele existe não é tanto tempo assim, né? É o padrão que as pessoas usam. E aí quando você vai para o mercado e você começa a enfrentar esse tipo de desafio, que poxa, eu preciso de um software porque eu tô enfrentando esse tipo de desafio que às vezes não tem. E se tem, ele é limitado na questão de, ele não quer te ouvir às vezes, poxa, é difícil entrar para dar a opinião ali. E com vocês, desde o primeiro momento, foi muito aberto. E olha como foi legal, né? Porque ali a gente conseguiu, e isso é muito legal, vocês têm uma escuta muito ativa. Então a gente está enfrentando isso. E a gente às vezes não tinha uma solução, porque não é o nosso business ali, né? Sim. É o de vocês, então vocês não, a gente pode criar a solução para isso. Foi muito bom. Vocês já tinham algo que estava em andamento que a gente não sabia que existia, e depois disso só sucesso, né? E a ferramenta de repasse, né, que foi a nossa porta de entrada aí com a New Byte, ela foi uma revolução no nosso negócio, porque era uma demanda que era um trabalho manual que durava 2, 3 dias de trabalho, de tu fazer uma triagem, de tu ter segurança naquelas informações, de não ter o risco do pagamento duplicado, e tu começa a lidar com valores expressivos que são de terceiros e existe uma responsabilidade por trás com isso. Sim. Então foi muito bom, além da gente conseguir
fazer tudo isso daí com integrações, utilizando tecnologias do Pix, que tinha surgido há pouco tempo, né? Sim. A gente ainda estava até num processo de convencimento dos nossos clientes a utilizar o Pix. Então é todo um processo por trás que a gente precisa quebrar paradigmas, assim, né? Para conseguir colocar aquilo ali em prática. Naquela época, quanto tempo tu levava para pagar os proprietários? 2, 3 dias fazendo Pix, um por um, com o aplicativo do celular. E eu fazia esse processo. Uhum. Bem... Era bem complicado. E não eram 3 dias com, sei lá, 8 horas por dia, não. Era praticamente da hora que acordava até a hora que ia dormir, revisando coisas, fazendo coisas. Sim. E hoje em dia, através das integrações, da automação, a gente consegue ter essa segurança financeira e também tributária, né? Porque a gente consegue fazer um pagamento automatizado com uma emissão de nota fiscal, seguindo regras tributárias, tudo dentro da lei, e isso nos dá muito mais tranquilidade para operar com o volume que a gente opera hoje. E falando, até uma pergunta assim, que eu acho que pode ajudar bastante as pessoas que estão assistindo, os anfitriões pensam em ferramenta também como precificação e outros, a gente não trabalha com isso, mas é uma questão interessante, assim, como que vocês veem isso? No início foi muito feeling, como é que vocês trabalhavam nesse sentido? Até hoje, assim, né? Como que foi essa evolução? O início foi feeling total, né? Aquela história de ir lá, pesquisar anúncio por anúncio dentro das plataformas, ver a média que o seu concorrente, o mercado está precificando, e a partir disso precificar o teu imóvel ali. E aí, de novo, vem mais integração com o software. Existe algo que é humanamente impossível, né? Que é tu controlar as oscilações de preço de mercado 12 meses para frente. Tu consegue cobrir uma janela ali de 60 dias. Um certo número de imóvel no portfólio, mas tu não consegue ter um tempo de ação muito rápido, né? Então tu tem que desenvolver esse feeling de preço, de julgamento, tipo, quanto eu pagaria por esse imóvel, né? Quanto que ele vale. E assim, poxa, eu acho que para as pessoas que de repente estejam começando, a gente passou por isso. É aquela união, aquele match entre o ser humano e a tecnologia, né? Então no início, poxa, tá funcionando dessa forma. Eu tô precificando, funciona, eu consigo ocupar bem. Mas quando tu tem segurança naquele software que tu contratou, tudo fica melhor. Então, por exemplo, o que aconteceu na precificação? Foi quando a gente viu que a gente estava cobrando com um sistema de precificação um valor que a gente não teria coragem de cobrar. Porque a gente acaba colocando os nossos valores e pensa, poxa, alguém vai pagar isso daqui? E vai. E aí é muito legal ter esse suporte, né, de uma tecnologia que vai colocar ali, tu confia. Poxa, hoje a nossa ocupação, a gente coloca muito mérito no software. E o software ele não anda sozinho, né? Embora ele tenha uma lógica por trás, existe a nossa estratégia que ela é implementada em cima, né? Então, gaps entre reservas, tempos de estadia, temporadas, mapeamento de eventos, então tudo isso daí tem todo um acompanhamento por trás na precificação e que é determinante para a gente buscar a melhor ocupação que o mercado permitir. E hoje isso daí funciona de uma forma muito fluida em todo o nosso portfólio e a nossa precificação ela é ajustada todos os dias, ela sofre oscilação acompanhando o mercado, igual funcionam as passagens aéreas, né? Então isso nos garante uma presença no mercado de uma maneira precisa, cirúrgica. Ainda mais Gramado, que por mais que existem os feriados nacionais, mas além dos feriados nacionais, muitos eventos que a gente não está esperando. Então não tem como calcular isso, né? No próximo, às vezes a gente nem sabe. Então o algoritmo ele entende ali quando está tendo uma procura maior em determinado período que às vezes tu não estava esperando. Tu nem entenderia aquilo dali, é um evento, é um evento que está reunindo vários advogados da região, né? Outro exemplo, Gramado Summit, sabe? Agora a gente ficou sabendo que vai ter a primeira Oktoberfest de Gramado, por exemplo. Como é que isso, vocês, tendo um evento grande assim, hoje basicamente é algo meio que automático? Ou vocês meio que têm uma preparação assim, por exemplo, Natal Luz, eu imagino que deve ter sobre a operação, por exemplo, limpeza e coisa assim, talvez até dobre a equipe? Não sei como que funciona isso. Eu tenho curiosidade de fato para entender, porque realmente lá esse ano, por exemplo, até após a enchente, que a gente teve uma crise, né? Eu lembro que falei com o Saviani, cara, eu perdi todas as nossas reservas aqui em questão de, sei lá, eu acho que foi dias assim, subiu tudo. 48 horas. 90% de cancelamento. Pois e aí depois tivemos, eu acho que um dos maiores aí, as viradas assim, né, do turismo lá em Gramado. Como é que foi essa experiência de vocês também?
Olha, dá para dizer que a enchente ela foi mais desafiadora que a Covid para nós, porque ela perdurou de uma maneira intensa durante muito tempo, né? Então a Covid ela foi tendo flexibilização e as enchentes, por ter a dificuldade do aeroporto durante um período prolongado, ela causou um dano econômico gigantesco para nós. E sim, na operação impactou bastante, porque a gente estava numa crescente, então preparando, pensando nos processos de como, e já projetando, a gente está crescendo 100%, 50%, quanto? Então a gente já conseguia calcular isso e já contratava, pensava em processos para isso. E quando vem a enchente, te tira praticamente tudo isso, tem um custo, porque tu está contratando as pessoas, é um desafio. E é exatamente isso que tu disse, a gente foi se adaptou a esse desafio, mas aí depois veio uma reviravolta, um tipo de problema muito bom, que aí ia ter uma demanda muito alta em busca da cidade. E aí sim, um novo desafio, porque a gente não estava preparado e também não tinha muita expectativa, né? E aí foi um Deus nos acuda, com equipe, com contrata mais pessoas. A gente se envolveu na operação porque, né, às vezes a gente não estava esperando por isso naquele momento ali. E tudo isso serve de muito aprendizado. Assim. Uma coisa que é extremamente desafiador para os anfitriões são os picos de demanda, né? Que é difícil de mensurar. O que eventos fazem, temporadas fazem, onde o nosso tempo de ação entre reservas eles diminuem, né? Então a gente começa a vender as lacunas de calendário por conta da alta temporada e a gente simplesmente tem uma constância de saídas e entradas gigantesca durante um período muito longo. Isso gera um desgaste operacional enorme, tanto de estrutura física, de enxoval, de equipe, o desgaste psicológico de todo mundo de lidar com essa demanda, né? Então aí que entram todas as ferramentas do software. Hoje, quando a gente fala do mercado de Gramado, e eu percebo muito isso quando eu viajo, por exemplo, é que a expectativa do hóspede que vai para Gramado, a pessoa que está visitando Gramado, ela é uma expectativa muito alta, né? Então, é diferente, eu sinto que é diferente de uma pessoa que está procurando destino de praia, que muitas vezes é uma pessoa com perfil mais good vibes, entendeu? Agora, ali em Gramado, não. A expectativa ela é alta, então a gente precisa entregar algo à altura da pessoa, desse hóspede, o que ele está esperando. E aí é que entra realmente todo o trabalho que a gente tem com todos os softwares, está alinhado com as equipes, porque a expectativa da pessoa é alta ali. Então o atendimento, o prazo de resposta, a qualidade na limpeza, tudo, né? O perfil que vai para Gramado ele é um perfil familiar. Então são famílias às vezes com idosos, com crianças, com bebê. Então são pessoas às vezes que têm um certo conforto dentro de casa e buscam isso nas suas férias. Então a expectativa desse cliente em cima da nossa prestação de serviço ela é alta. Ela é alta, entende? Então desde o produto, a forma de conversar, a agilidade, a confiança de tu chegar e ter uma garantia de que tu vai ser atendido, que se tu tiver um problema tu vai ter aquilo ali sanado num tempo de ação razoável. Então é um conjunto de coisas. Entendi. E vocês, entendendo esse perfil de Gramado, assim, porque, assim como eu comentei anteriormente, achei Gramado por estar num modelo muito enxuto, né? Eu falei de contratações, dobrar a equipe, mas eu sei que vocês têm isso muito bem mapeado. E até queria que vocês falassem também sobre duas coisas. Primeiro, como que vocês contratam e preveem esse tipo de coisa, porque eu entendo que temos perfis de pessoas dentro da equipe, então como que é o modelo de contratação dessas pessoas, porque tem essa sazonalidade, e também, e aí puxando o gancho do Herones ali, sobre como que vocês, por exemplo, um público semelhante, talvez, é Camboriú, vocês estão em Camboriú, tem uma franquia em Camboriú. Sim. Como é que é esse perfil, assim, o estilo, o que dá de problema em relação a isso, porque eu acho que são expectativas bem diferentes. E eu acho que problemas diferentes também. Antes da New Byte era bem mais complicado. E aí, agora, recentemente, a gente teve a surpresa de passar por uma temporada com a mesma quantidade de pessoas no atendimento que a gente tinha na última temporada. Justamente por conta da IA no N-Chat. Nossa, muito bom. Nós aumentamos de uma temporada a outra 70 imóveis no portfólio, né? Achei... Estava com 150 mais ou menos e chegamos a quase 220 na temporada, com a mesma quantidade de equipe trabalhando no setor de atendimento. Sim. A parte administrativa, digamos assim. Isso só foi possível por conta de tecnologias que a New Byte trouxe para nós, né? Que uma delas foi o
o nosso chatbot com a IA conectado, né? Podendo atender nossos multicanais de atendimento ao cliente. Bom, e ali foi assim, foi determinante, né? Porque quando a gente contratou, estava perto da temporada de Natal, a gente precisava implementar o quanto antes. Eu lembro. Então foi bem intenso. Bem ali. corrido. A Jogamos, meta colocamos lá. nos cortou o nosso número. Cortou o nosso número. E isso é importante deixar registrado, né? O pessoal que a gente hoje, por ser parceiro da Meta, a gente usa tudo conforme as políticas dele. Então, mesmo assim, se vocês saírem das regras, tem a chance de banimento, né? Então, tendo ali a segurança de um número oficial dentro da API, permite com que vocês trabalhem nesse volume, né? Então, isso é bem importante a gente deixar... Não, imagina, assim, honestamente, é um desafio, né? Hoje, quem trabalha com locação por temporada, acredito que todo mundo, é um trabalho 24 horas por dia, todos os dias. Porque se uma pessoa, ela tá enfrentando um problema 3 horas da manhã, esse problema precisa ser solucionado, né? Prestando serviço ali. Então, imagina, chega num momento como esse, falando da operação, a gente precisa de um horário de funcionamento comercial. Então, no nosso caso, lá na cheia, das 9 horas da manhã até 9 horas da noite. E depois desse horário tem uma pessoa que fica de plantão. Foi uma das salvações do nosso plantão. Porque tem muita gente que chama 2, 3 horas da manhã com um problema que ele, para nós, é pequeno. Para o hóspede é grande. E aí, imagina tu ter no chatbot o suporte para essa pessoa sem ter que envolver ninguém da equipe. É muito bom. Então, foi isso que a gente sentiu e aconteceu. E aí um feedback da equipe, né? Quando o pessoal viu ali, acompanhando o chatbot, vendo a IA funcionando e respondendo, a primeira, é muito engraçado que foi unânime, todo mundo olhou pra gente e falou, tá, agora o que a gente faz então? Vocês vão manter a gente aqui. A gente não, calma, tem muito trabalho pra todo mundo ainda. Mas eles ficaram muito felizes e eles acharam incrível. E tem uma outra curiosidade que eu acho muito bacana de passar, que eu percebi, isso é incrível, é que a IA, ela foi atendendo respostas muito completas, ágeis. Então, é questão de 1, 2 segundos, a pessoa ela tem uma resposta imediata, é muito bom. E aí ela tem uma forma de responder empática. A equipe pegando essa forma da IA responder é muito legal. Então, alguns jeitos ali, algumas frases específicas que a IA usa, a equipe assistindo aquilo dali, lendo aquilo dali, vai lá e deixa completo também, deixa de uma forma parecida. Poxa, pra gente é muito bom, sabe? Eles começaram a aprender com a IA, a adotar certas falas e maneiras de abordagem que a IA estava fazendo. Então, isso até conduziu pessoas que estavam começando na equipe a maneira da IA atender, né? E ainda sobre a parte de trabalhar com softwares oficiais e API oficial que tu falou, nós, antes de fazer essa migração de chatbot, a gente já utilizava um outro software, só que acho que não estava dentro da API oficial. Só que para o volume de negócio e de comunicação que nós já tínhamos, a gente acabou tomando um banimento ali da Meta, do WhatsApp, e a nossa tomada de decisão de migrar para a API oficial, ela precisou ser feita urgente, e a gente pôde contar com a New Byte, a gente conseguiu fazer uma migração bizarra. Eu acho que em 24 horas a gente estava com o nosso número na API oficial, colocando o nosso fluxo do chatbot em funcionamento, e a partir daí a gente só foi aperfeiçoando isso daí e construindo esse fluxo, trocando pneu com o carro andando, né? Porque a gente, com uma operação de quase 200 imóveis, tem um número bloqueado, insustentável. É um caos. É um caos. É um caos, insustentável mesmo, né? Então, eles nos conduziram em todo esse processo. Até então a gente utilizava só a tecnologia, só o software de repasse, e a gente começou a cada vez mais colocar outros produtos da New Byte na nossa operação. E aí puxo também, que tu perguntou sobre Camboriú, né? Além de uma expectativa alta que tem do hóspede que vai para lá, sim, com certeza. Mas é isso, assim, hoje o que a gente tenta explicar para todos os nossos franqueados, até para as pessoas que estão trabalhando com locação por temporada e perguntam, conversam com a gente, é isso. É como se a gente vivesse coisas que eles ainda vão viver, mas a gente já vai solucionando os problemas e entregando para eles a solução quando eles chegam nesse ponto, nesse momento. Então agora a gente tem hoje a nossa franqueada, que é a Tanise, em Balneário Camboriú, que já está implementando, por exemplo, o chatbot, enfim. É isso, assim, a expectativa da pessoa que ela é alta. Tu tem alguns desafios ali, por exemplo, na praia, até do teu cliente proprietário. Então, um proprietário que tem um imóvel ali que é muito caro, ele quer uma certa segurança, ele quer entender como é que funciona a empresa, passa muita credibilidade, né? Quando a gente, numa reunião comercial, consegue mostrar como funciona um atendimento, enfim, o repasse para o proprietário. E
E é isso, é diferente, né? Quando a gente fez a migração, quando a gente teve que implementar o chatbot, por exemplo, com a IA, é isso, é trocar o pneu do carro com o carro andando com muitos imóveis. Agora não, a gente, pro franqueado, fala, este é o momento de fazer isso, este é o momento de implementar esse software. Olha, isso daqui já não dá mais, vai ser insustentável para você. E é muito legal ver os nossos franqueados conseguindo, por exemplo, fazer eles sozinhos, sem ter que ter muitas contratações com o software que a gente coloca à disposição, né? Olha, esse software vai funcionar dessa forma para você, já é o momento. Daqui a pouco essa pessoa estaria contratando, tendo que treinar uma ou duas pessoas. E é um desafio para nossa operação, que funciona 24 horas, sabe? E não é que a gente não contrate pessoas, a gente contrata pessoas, mas essas pessoas elas são direcionadas a lidar com problemas reais, não com questões repetitivas, né? Então o software, a gente vai no limite do software para colocar tudo que é possível de ser replicado, de ser automatizado, a gente vai nesse limite, para deixar com que chegue na mão de um ser humano algo que de fato precise ser desempenhado por ele. Algo que ele precise mediar um problema, falar com o prestador de serviço, atender uma pessoa de uma forma humanizada, trazer aquilo ali para o próximo e ter eficiência de resolução naquilo. Agora, responder se no apartamento tem ferro de passar e roupa de cama, não faz o menor sentido a gente gastar o tempo de uma pessoa com isso. Ainda mais num negócio que funciona 24 horas por dia. Perfeito. Então, há poucos meses atrás, a nossa equipe respondia 10, 15 vezes por dia se tinha secador de cabelo no apartamento. Isso é ridículo. E aí, uma curiosidade dentro da nossa operação, o que a gente conseguiu fazer, por exemplo, com pessoas que estavam no atendimento? Eles são líderes hoje, lidando com problemas mais complexos, né? Fortalecendo ainda mais a marca no sentido de entregar um suporte para o hóspede, para o proprietário. Que é a expectativa. E para o nosso cliente final, ele tem mais agilidade, ele tem maior eficiência na prestação de serviço, ele tem mais segurança. A gente tem uma empresa que passa mais credibilidade lá na ponta e automaticamente para o nosso time, para a nossa equipe, eles têm uma maior qualidade de trabalho. Porque o desgaste mental, ele não acontece com esse tipo de coisa repetitiva, que te desgasta no dia a dia, tu fazendo sempre a mesma coisa. Então, o que vai chegar para ti é algo muito mais filtrado, né? E eu tenho duas observações aqui, eu queria entender com vocês como foi essa experiência, porque muitas pessoas que contratam ali, começam a usar a IA, elas primeiro, eu queria que vocês dessem a experiência do onboarding de vocês, como que foi colocar isso para rodar, porque a gente sempre fala, primeiro coloca ela para funcionar e vê como que vai ser e depois mexe. Porque assim como os atendentes estavam aprendendo com ela, a gente já também colocou algumas coisas antes já de perfil ali para ela já entender o segmento. Então ela já sabe os imóveis de vocês, ela conhece por integração, ela já tem o nosso treinamento de persona e boas práticas de atendimento que provavelmente eles pegaram disso aí também. E ela tem várias questõezinhas que vão ajudando. Então vocês tiveram essa experiência de onboard, como é que foi isso aí? Olha, essa parte ficou bastante comigo, né? A parte do onboard, a parte de tecnologia normalmente vem para mim. Foi um pouco denso ali no começo, mas foi um acompanhamento quase que em tempo real. Acho que sim, tem que colocar ela a rodar, ela já tem uma base de conhecimento, uma base de comportamento muito boa, porque ela já é moldada, a IA da Newbyte ela já é moldada para o mercado de short stay. Então, mesmo que tu não coloque um conhecimento geral em um primeiro momento, ela já vai agir muito bem, ela não vai ter um deslize muito absurdo, porque o conhecimento de próxima camada que tu coloca ali são regras de funcionamento da tua empresa. E depois tu vai aperfeiçoando isso daí, pulindo, dando a personalidade que tu quer que a tua empresa tenha. Então, isso é muito legal também, poder ter essa liberdade de mexer na persona, de como que tu quer que a tua empresa fale por ti. E isso daí é possível fazer no Enidocs, né? Que é a base de conhecimento paralela que a IA tem. E aí, eu queria até te interromper, Herones, mas sobre... vocês falaram ali de deixar o atendente, o operador de vocês ali com tarefas e problemas reais, né?
hoje usando ali, a IA hoje ela não está só para o atendimento mais, né? Ela está como uma análise, na verdade, da operação de vocês a partir do atendimento. A gente consegue gerar insights disso. Então, com esses insights, vocês conseguiram direcionar melhor como é que foi essa experiência assim de implementar, ela está atendendo e agora vocês conseguem enxergar tipo, os gargalos. Né? Isso, como é que foi? Por exemplo, eu sei que um dos principais problemas de manutenção de vocês lá, se não me engano, era vaso entupido. Por exemplo. Isso aí já era uma coisa mapeada, assim? Não, o que acontece? Durante os atendimentos que acontecem ao longo do ano, que são milhares, são muitas trocas de mensagem e coisas que não tem como tu ler. Não vai ler todos os atendimentos, mapear, colocar numa planilha, identificar gargalos. E isso é algo que a IA faz em paralelo, né? Então todas as conversas que são trocadas ali, pontos chaves, são tirados e montado planilhas, gráficos, um dashboard de análise daquilo ali para identificar gargalos. Isso automaticamente tu vai conseguir enxergar a tua operação. Ó, aqui a gente está tendo o maior gargalo, é manutenção, é atendimento, ou qual é o maior problema, é ar-condicionado? O que é a falha aqui operacional? É roupa de cama, que está sendo montado errado, a configuração. Então, isso daí tu consegue ter uma noção em tempo real, assim, do que está acontecendo com a equipe e tu ter uma ação mais assertiva também. A gente já notou que muitas vezes, por vocês estarem com desgaste na equipe, por estar respondendo uma pergunta que 15 vezes tem ferro de passar roupa no dia, na verdade vocês poderiam estar contratando mais gente para responder isso. Porque a pessoa vai estar assim de caramba, eu tenho muito trabalho para fazer aqui, tem muito problema, muita coisa para atender. Realmente tem muita coisa. Só que, na verdade, vocês estão remediando um problema ao invés de resolver ele. Exatamente. Então agora vocês conseguem talvez olhar por fora qual que é o problema real e aí sim atuar. E aí é isso, né? E uma visão, inclusive, de toda a equipe, né? Muito, muito legal, assim, o pessoal que tá ali na ponta. Ah, tá tendo isso. Sobrando tempo para aquilo. E eu queria retomar um pouquinho aqui sobre essa questão de localidade, assim, sobre vocês estarem com as franquias. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Até se tem algo que dá certo e o que não dá certo, assim, em determinadas regiões que vocês já estão. Se não me engano, tem em Camboriú, sei que tem em Florianópolis. Tem mais alguma aí? Florianópolis, Camboriú e Itapema. Itapema. Muito bom. E isso muito rápido, né? Vocês estão com isso aí já não faz um ano ainda. Sim. A nossa franquia ela tem um ano e pouco, acho que não tem 2 anos. Vamos arredondar aí para 2 anos. Vamos arredondar. E é muito legal a gente poder ver o pessoal atingindo uma robustez de operação e saber que a gente pode conduzir eles em cada fase de uma maneira muito melhor do que a gente passou. Né? Eles estão cortando um caminho muito grande, né? Que a gente teve que capinar o lote, né? Assim, sim, tirar do zero. Então é como se a gente tivesse passado, a gente está no futuro e está conduzindo eles fase a fase. Então conforme eles vão adquirindo robustez de portfólio, eles dizem, agora é o momento de ir para cá, agora é o momento de ir para lá, isso aqui tu deixa de fazer e tu vai aqui. Então esse é o caso de franqueados que estão implementando a inteligência artificial agora, porque existe uma fase onde isso também não faz sentido. Sim. Daqui a pouco tu não vai implementar um chatbot com um monte de processo desnecessário que vai criar ali para atender 13 imóveis, entende? Então tu tem que adquirir uma certa demanda, um certo volume de trabalho para que aquilo ali também faça sentido. Né? E sim, tem suas peculiaridades, cada destino, cada lugar. Esses outros 3 são todos destinos de praia, então a gente aprende também muito com eles sobre como funciona o mercado em cada região. E aí entra um exemplo do tipo de público que a gente recebe em Gramado. Então, por exemplo, vou dar uma curiosidade aqui sobre Camboriú e Gramado. Como é um destino de praia Camboriú, por mais que tenha um perfil high ticket ali, a franqueada, ela decidiu que o proprietário que coloca o berço em cada imóvel, quem queira disponibilizar berço nos imóveis. Gramado não, a gente disponibiliza berço, né, da Shea e a gente leva e monta sempre que alguém precisa. Mas por quê? Em todos os imóveis. Porque a necessidade de lá é diferente, né? Por mais que vá a família, mas é uma necessidade diferente, às vezes usa menos. Isso é um dos exemplos, né? E um outro exemplo operacional é toalha, né? Então, lá o pessoal tem um problema com filtro solar, com protetor solar, então
que às vezes vai manchar determinado tecido de toalha, algodão, enfim. E aí a gente precisa usar um tipo de toalha, eles precisam usar um tipo de toalha que aqui a gente não precisa usar. E por aí vai, né? Inúmeros casos. São vários detalhes assim na operação e eu acho que vocês devem ter o perfil, vamos dizer assim, de franqueado para conseguir captar, assim, digamos assim, mas também a partir desse perfil vocês também podem nortear até o pessoal que está assistindo, é o próprio anfitrião, né? Como é que qual tem que ser o perfil do anfitrião para começar ali? Porque assim, vocês, querendo ou não, botaram a mão de ponta a ponta no processo. Pelo que eu entendi, vocês mapearam tudo, entenderam cada uma das fases, assim, criaram isso e agora conseguiram replicar. Então vocês têm alguma dica assim pro pessoal, cara, qual que é esse perfil assim? Porque eu acredito que seja o perfil que vocês também qualificam. Acho que não é qualquer um que pode usar a marca hoje Achei Gramado também. Ah, com certeza. Com certeza. A gente... Olha, eu acredito que a pessoa tem que ter uma veia empreendedora, fato. Ela tem que querer buscar isso e entender também o nosso viés de qualidade. Porque aonde a gente coloca uma Achei não é para encher o portfólio um monte de imóvel sem qualidade. Então a gente prefere um crescimento orgânico, mais lento e crescer bem estruturado. E isso daí não só com o produto final, o imóvel em si, mas o processo interno. Então por isso a gente conduzir cada fase que o franqueado vai viver, né? Então ele vai passar ali até os 15, 20 imóveis, ele vai trabalhar de uma maneira, e aí depois ele vai ter que implementar tal e tal processo, e a partir dali a gente vai desenvolvendo esse franqueado, né? Mas eu acredito que o franqueado em si, ele pode ser moldado, ele só tem que ter boa vontade. É muito mais fácil a gente qualificar a pessoa com conhecimento do que tu qualificar a pessoa com uma personalidade em si, né? Tem que ter, a gente fala muito sobre vontade. Vontade, Isso é o objetivo, mas a gente fala que tem que ter vontade. Vontade de fazer acontecer, vontade de... E quando a gente mostra, né, todos esses franqueados são pessoas próximas e a gente também vê um carinho, um amor pela marca e pelo que foi acontecendo com a empresa, né? A gente fala que hoje a Achei Gramado ela é uma persona. A Achei ela é uma persona, né? Ela já é... A gente fala dela na terceira pessoa porque não é mais parte de nós. É uma personalidade própria. E é vontade de fazer acontecer mesmo. E outra, né? Nós, enquanto rede, já estamos administrando quase 300 imóveis, né? E eu acredito muito no mercado de short stay, porque ele é um oceano azul inexplorado. Se a gente parar para pensar que nós, na Serra Gaúcha, com 200 imóveis, somos a maior administradora de aluguel de temporada, para analisar que 200 imóveis, às vezes, tem em um condomínio. Então, e nós somos uma grande empresa, digamos assim. Então, eu acredito que tem espaço para todo mundo. Ele é um mercado enorme. Acredito que aqui no Brasil a gente está no começo do short stay. Acho que tem muito para ser feito. E o que a gente está vivendo aqui é o que a gente está profissionalizando o processo. A gente que está ditando as regras, a gente que está subindo a régua. Eu acho que é isso que está sendo feito aqui no Brasil. A gente está dizendo como o mercado de aluguel de temporada vai se comportar nos próximos anos. E o que empresas como a de vocês, como a nossa e tantas outras aqui do aluguel de temporada está fazendo é trazer a padronização, o profissionalismo e certas garantias que antes eram encontradas só na hotelaria, agora as pessoas podem ter isso no aluguel de temporada, né? No Airbnb. É mais um formato de hospedagem que veio para ficar, a gente não tem dúvidas disso. E, bom, eu sempre digo, eu sou suspeito para falar, a gente é suspeito para falar, mas é um mercado que mudou a nossa vida, né? É um mercado que mudou a nossa vida e a gente só decidiu enfiar a cara nas franquias, né? Na franquia, de falar, não, vamos franquear realmente, porque a gente de fato acredita que isso também vai mudar a vida de muita gente, sabe? Hoje, quando a gente para pensar na nossa empresa e entende que se ela não existisse, outras coisas não seriam movimentadas através disso, a gente fica realmente perplexo. Tudo graças a uma modalidade nova de hospedagem, que é uma locação por temporada, por exemplo. Entendi. E vocês deixaram muito bem claro isso, que na verdade o número de imóveis é métrica de vaidade, né? Vocês basicamente têm uma ótima operação. Eu até fiz questão de trazer vocês aqui, eu já comentei há um tempo, porque vocês
trazem isso de uma forma como se fosse não, vocês estão um exemplo assim, porque como se fosse nosso case de sucesso. Porque vocês têm uma operação enxuta, vocês dobraram não, mas fizeram mais 70 imóveis de uma temporada para outra, com a mesma equipe, criaram um modelo, estão replicando isso e ainda entendendo esse perfil, vocês hoje basicamente foram, por saber como que é o público daquela região ali, como Gramado, vocês não atiraram para vários lugares. Vocês não estão, por exemplo, Gramado, querendo ou não, perto de Gramado tem várias outras cidades, eu acredito, que vocês poderiam ter pego imóveis já, com certeza. Até imóveis na praia, por exemplo, região aqui, mas eu acho que vocês não colocaram o pé lá justamente para garantir essa qualidade. Então faz muito sentido, ao meu ver. E não só isso, eu acho que o nosso maior esforço nos últimos anos não foi tanto se preocupar com o crescimento de portfólio em si, eu acho que isso daí é uma consequência que ocorre naturalmente, de forma orgânica. A gente vem trabalhando muito para melhorar a nossa eficiência de processos e automaticamente isso daí faz com que a empresa tenha uma operação mais redonda, com que ela lucre mais. Então isso faz com que a gente volte os nossos olhares para dentro. E não ter 1 milhão de processos burocráticos que não fazem sentido, né? Porque às vezes tu vai criando processo, vai implementando. Isso aqui tem que falar com o Ciclano, com o Beltrano, aí tu tem que abrir um ticket, aí tu tem que mandar um e-mail, e aí aquilo ali vai virando um elefante branco. Então a gente tenta muito tornar o nosso processo, nosso operacional com processos que de fato fazem sentido. Olhar para aquilo ali e perguntar: precisa realmente isso aqui é necessário ou não? Se aquilo ali não faz o menor sentido, vamos cortar caminho. Então a mesma coisa é o nosso fluxo do chatbot na criação, né? Sim. Quando a gente foi criando o fluxo, era disso assim, como que dá para cortar isso aqui? Como que o cliente ele chega mais rápido à informação que ele precisa ou a uma pessoa real? Sim. Então, quando a gente não tinha IA, que a gente precisava fazer uma triagem mais lógica, a ideia sempre foi enxugar ao máximo. E isso daí não é feito só com o fluxo do chatbot, é feito com toda a operação. É um reflexo da mentalidade de vocês como empresa mesmo. É isso aí, perfeito. E sempre mantendo, acho que o pé no chão é a humildade, né? Porque, cara, a gente poderia ter uma estrutura muito mais robusta, às vezes, por vaidade ou por isso, por aquilo. A gente conversa muito para não deixar o ego falar mais alto, sabe? E tem funcionado, né? Tem funcionado muito bem, porque no final a empresa ela precisa lucrar. E aí, às vezes, tu deixa o teu ego falar mais alto, come uma parte de um lucro importante ali, que vai fazer muita diferença no serviço que você entrega para o cliente final. Bom, e para a gente já partir para o nosso encerramento aqui, de novo gostaria de agradecer muito vocês por terem vindo aqui. E na perspectiva da Achei Gramado, desde o início até hoje, já no modelo de franquia, como que vocês poderiam ajudar quem está iniciando? O que vocês poderiam falar para essa galera? Olha, honestamente, eu compraria uma franquia da Achei, porque iria cortar caminho e, poxa, eu teria muito mais qualidade de vida se eu pegasse, né, e fizesse uma comparação do meu início para agora, e se eu pudesse ter essa escolha. Se naquela época existisse, provavelmente eu compraria uma franquia. É que, olhando para o passado, a gente se enxerga ali atolado em processos talvez não tão claros, ou com muita demanda, que isso nos tira tempo de vida, que é muito precioso. Hoje a gente não paga as coisas com dinheiro, a gente paga as coisas com tempo de vida. E seria muito mais libertador a gente já ter todo um processo mapeado, saber o que fazer em cada fase, e com certeza a franquia da Achei ela soluciona isso, né? E agora, é claro, né? Se a pessoa, ela, poxa, já tem ali, quer continuar ou quer fazer por ela, eu acho que ela tem que se dedicar muito, ela tem que disponibilizar muito tempo para aprender muita coisa, entender o mercado, todo o software que existem, todas as variáveis que vão acontecer de tempos em tempos. E por isso que eu falo, Erônio, se naquela época existisse, eu provavelmente compraria uma, justamente por isso, porque eu sei na pele como doeu, assim, ter que aprender tudo na marra e sozinho.
Porque é um mercado muito solitário, porque é um mercado novo, né? Então tem que ter no mínimo muito tempo assim para se dedicar. Porque o aluguel de temporada ele te coloca em situações de um volume de demanda que tu precisa furar bolhas de gestão, né? Então, claro, né, deixando a questão da franquia de lado, é um produto nosso, o que eu recomendaria, né? Que a pessoa buscasse o profissionalismo desde o começo, se ela quer crescer, se ela quer de fato ter um portfólio robusto. Então, respondendo essa pergunta, eu acho que é aonde que a pessoa quer chegar. Se ela quer chegar a 100, 150, 200 imóveis, ela quer ter uma operação robusta nesse mercado de aluguel de temporada, cresça de uma maneira profissional desde o começo. Porque tu vai crescer com qualidade, tu vai crescer estruturado e tu não vai te sobrecarregar com demanda desnecessária. Tu vai automatizar o que precisa ser automatizado e te dedicar o teu esforço pessoal onde precisa. E eu sei que no início a gente quer muito volume e número de imóvel, mas selecionem os imóveis que vocês vão colocar no portfólio de vocês. Isso é muito importante a longo prazo. O imóvel ruim e até mesmo o cliente problemático, né? Ele vai te dar muito mais dor de cabeça do que retorno financeiro. Então, às vezes, tu também precisa demitir o cliente, né? Então, se aquela pessoa ali não tem um perfil para estar na tua empresa, não está ali dentro dos teus valores de trabalho, não faz sentido também, né? E o imóvel que ele também tem problemas estruturais, às vezes, que tu não vai conseguir controlar com a tua equipe, isso daí vai te também dar retrabalho, vai te gerar desgaste do teu time. E daqui a pouco seria uma energia que você estaria gastando com um outro cliente, às vezes muito mais potencial, sabe? Entendi. Nossa, essas dicas foram com certeza muito valiosas pro pessoal, então recomendo também, contratem a Shea Gramado se não sabem para onde ir. Nós aqui como New Byte temos essa experiência, nós recebemos contatos de várias pessoas perguntando se a gente consegue ajudar de alguma forma, então é importante saberem que existe empresa como vocês também, que estão aí, né, comercializando um modelo e viabilizando isso, pessoas que têm já, às vezes já tem os imóveis, que às vezes pode ser o mais difícil, né, conseguir vender, né, conseguir a questão de um proprietário, basicamente, ter um proprietário na carteira, mas acho que o pessoal vai ficar bem contente, assim, vai conseguir tirar e anotar bastante coisa sobre o que vocês trouxeram aqui. Então... Obrigado pelo convite, muito obrigado mesmo, sempre foi muito bom desde quando a gente se conheceu, muitos frutos a gente colheu com a New Byte. Sim, muito obrigado por nos dar a oportunidade de falar aqui. Queria parabenizar vocês estão mandando muito bem nos últimos anos, desenvolvendo produtos com qualidade real, com valor real para a gente, nosso mercado. Certamente vocês estão sendo um dos promissores aí para profissionalizar o mercado de aluguel de temporada aqui no Brasil, e a gente sabe que vocês não param no tempo. Acho que o crescimento que vocês estão e a velocidade que vocês estão colocando produtos novos e soluções novas no mercado, eu considero incrível. Acho que vocês merecem muito mais. Pô, muito obrigado, fico contente, é um orgulho poder ouvir isso de vocês, assim, referências para nós também. Então, pessoal, muito obrigado. E quem está nos assistindo, eu vejo vocês no nosso próximo episódio do podcast da New Byte. Um abraço.